Vamos mostrar nesse AVNews que realmente o lateral direito Iago Pikachu não passa por uma boa fase. Vamos trazer números e vamos mostrar onde os adversários têm feito muitos gols em cima do Vasco da Gama. Você vai saber do time do Vasco, que normalmente deve ter mais um reforço. Um jogador conseguiu se recuperar e pode também estar no bolo para a decisão de amanhã contra o Botafogo em São Januário. Vamos ter notícias do nosso aniversário, a arbitragem e vamos falar sobre o Sub-20. Amanhã é o dia recheado. Amanhã tem 3 jogos do Vasco. Você vai ter detalhes do Sub-20, que joga de manhã e também joga à tarde. Essas e outras notícias num AVNews extremamente recheado. Faltando um diazinho para o jogo de amanhã. Estamos esquentando as mãos para o jogo de amanhã. Esse dia chuvoso, para esquentar o nosso clima, só ela. Vem, guitarrinha, vem! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. Nesse AVNews da terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. Chuvinha apertada, chuvinha fria aqui no Rio de Janeiro. Não sei aí no seu estado como é que está, mas aqui caiu a chuva e amanhã tem decisão Vasco da Gama e Botafogo, provavelmente com chuva, com gramado pesado. Nesse AVNews que está entrando no ar agora, vamos falar do time do Vasco, vamos também ouvir o nosso adversário, saber como vem o Botafogo, que vem fechadinho, hein? Já estou adiantando. Mas antes, para abrir esse AVNews, a gente vai trazer um personagem, um jogador que vem sendo alvo de muitas críticas, inclusive nossas aqui no canal. O lateral direito Iago Pikachu. Pikachu chegou no Vasco em 2016, vindo do Paysandu, onde era ídolo, fazendo muitos gols, um jogador de muita movimentação e polivalência. Ele fez 228 jogos com a camisa do Vasco até agora. Só perde nesse século para 2 goleiros cruzmaltinos. Fernando Praz, com 248 jogos, e Martin Silva, o uruguaio que fez 245 partidas com a camisa do Vasco. Ele fez 38 gols com a camisa cruzmaltina até agora. É o lateral com mais gols no século XXI. Ninguém bateu o Pikachu nesse quesito. E olha que ele gosta de fazer gols. Em 2018 foi o artilheiro do Vasco numa ótima temporada, fez 19 gols. E em 2019, ano passado, foi o artilheiro do Vasco com 10 gols. Além de muitos gols, Pikachu também é bom em assistências. Tem 20 assistências para gols desde que chegou em São Januário. Mas em 2020, parece que a coisa mudou. Ofensivamente, muito, mas defensivamente está gritando demais. Se não, vejamos. O Vasco já fez 28 jogos nesse ano de 2020. Pikachu fez 23 partidas. Ficou de fora dos jogos contra Ceará, Grêmio e São Paulo no Campeonato Brasileiro e de 2 clássicos no Campeonato Carioca quando o Vasco jogou com time misto contra Flamengo e Botafogo. No Brasileiro ele fez 7 jogos. Na Copa do Brasil fez os 5 jogos. Na Sul-Americana fez os 2 jogos. E no Campeonato Carioca fez 9 jogos. E a gente fez um levantamento para mostrar realmente que Iago Pikachu não anda bem nessa temporada no quesito principal dele, que deveria ser o defensivo, porque ele é um lateral. Ou não, ele não é mais um lateral. E comprova esse ano, apesar de não estar fazendo muitos gols, que defensivamente não é esse jogador todo. Nós fizemos um estudo, levantamos todos os jogos da temporada do Vasco e chegamos à conclusão que em 23 gols sofridos pelo Vasco, em 11 oportunidades, sempre o lance aconteceu envolvendo ou o lado direito de defesa do Vasco nas costas de Pikachu, ou então em momentos em que ele não estava presente. Vamos então à relação desses gols. Jogo por jogo, gol por gol, você vai entender por que Pikachu realmente não faz uma boa temporada em 2020. O primeiro jogo é Vasco da Gama 3, Portuguesa 2. Você vê o primeiro gol, cruzamento do lado direito de ataque da Portuguesa e nas costas de Iago Pikachu, do outro lado o atacante entra e faz o gol da Lusa. O segundo gol, igual, jogada na linha de fundo, cruzamento do lado esquerdo de defesa do Vasco, a bola cruza toda a área e o atacante entra nas costas de Pikachu fazendo o segundo gol da Portuguesa. Ainda no Campeonato Carioca, Vasco da Gama 1, Resende 1. A jogada já começa com o Erle correndo na cobertura, tentando impedir
a progressão do atacante do Resende. Cruzamento para o meio da área, gol de letra do atacante do Resende, jogada iniciada nas costas de Iago Pikachu. O próximo jogo é Fluminense 2, Vasco 0 pelo Carioca. A jogada começa no meio, uma jogada com um chute de fora da área, na rebatida, Pikachu bobeia, não consegue acompanhar o atacante do Fluminense, que no rebote faz o segundo gol tricolor. O último jogo do Campeonato Carioca, Cabo Friense 1, Vasco 0. Bola enfiada nas costas de Pikachu, o Erley sai para a cobertura e faz o pênalti. Vamos à Copa do Brasil. O primeiro jogo na semana passada. Cruzamento da direita, Matheus Babi atropela tanto Miranda como Iago Pikachu, que nem sai do chão. Campeonato Brasileiro, Vasco 2, Santos 2. Quem marca Soteldo do lado direito da defesa é Igor Catatal. Pikachu vem por dentro, sequer chega junto. Cruzamento e Lucas Veríssimo faz o gol do Santos. Agora a derrota para o Atlético Goianiense em São Januário, 2-1. O gol de empate logo em seguida do gol de Germancano. Cruzamento de Nicolas, lateral esquerdo do Atlético. Pikachu à distância acompanha. Renato Kaiser antecipa e faz o gol dos goianos. Vasco 3, Botafogo 2, Campeonato Carioca. É só ouvir a transmissão de Daniel Pereira pelo Premier. Ele já começa dizendo: e ficou para trás o Pikachu. Calu atropela, gol do Botafogo. O penúltimo jogo, Vasco da Gama 1, Fluminense 2. Você já vê no início Felipe Bastos sendo batido, tentando a cobertura em cima do lateral direito. Gol do Fluminense no rebote, feito por Dodge. E o último gol, domingo, pênalti cometido por Iago Pikachu em cima do atacante do Curitiba, vitória coxa branca por 1-0. Fizemos questão de trazer todos esses gols. Talvez um ali, outra colar que você possa discutir, mas quase sempre ele não está presente ou quando está presente não consegue chegar na bola. É um defeito de Iago Pikachu nessa temporada 2020. Ou não, não é um defeito. Pikachu sempre foi muito mais atacante, mostrado pelos números. 38 gols, artilheiro em temporadas, com um time que deveria privilegiar os seus atacantes, um lateral vencendo artilheiro, muito bom em assistências. Será que realmente está caindo na real para o torcedor do Vasco o Iago Pikachu, que hoje não é mais lateral e sim atacante? Deixa aqui embaixo o seu comentário e já já a gente vai falar se ele joga ou não amanhã contra o Botafogo. Muitos torcedores ficaram na dúvida quem vai comandar o Vasco amanhã contra o Botafogo na Copa do Brasil. Será Thiago Kozlowski. Ele foi expulso no jogo contra o Curitiba domingo passado e cumpre a suspensão na competição, no Campeonato Brasileiro. Domingo que vem, às 11 horas da manhã, ele não será o treinador. Júnior Lopes estará à beira do campo. Ramon Menezes ainda não terá completado os 10 dias de quarentena. Pode ser até que volte. Sexta-feira passada foi diagnosticado com a Covid, 7 dias na sexta que vem, 8, 9, provavelmente não. Vai esperar na segunda-feira para voltar na outra semana no jogo posterior. Mas Thiago Kozlowski comandou hoje um treino que foi um treino importante, posicional, muito mais leve e também, por conta da volta das lesões de alguns jogadores, o gramado muito pesado, como nós falamos na abertura desse AVNews, chove muito no Rio de Janeiro, muita chuva, o gramado extremamente pesado, para que forçar com jogadores que foram poupados e até aqueles que voltam de lesão. O treino foi leve, mas foi muito mais, como eu disse, posicional. Jogadores se posicionando taticamente, com movimentações muito tênues, muito rápidas, para fazer de alguma maneira a memorização de tudo aquilo que o Vasco tem que fazer para vencer o Botafogo. É bom lembrarmos que o Vasco precisa vencer por um gol para levar para pênalti e 2 gols para classificar direto. É a mesma história do jogo do Goiás, gente, que o Vasco perdeu aqui no Rio. No início, em março, e acabou tendo que reverter algumas semanas atrás. Conseguiu vencer por 2-1 e acabou levando para os pênaltis, e Fernando Miguel foi o grande herói daquela partida. Time totalmente fechado. Certo é o seguinte: Leandro Castan volta, certíssimo, sem problema nenhum. Martim Benítez volta, o nosso motorzinho, o nosso craque do meio de campo também estará de volta. Andrei, ok, sem problema nenhum.
Vinícius também ok, mas a princípio vai para o banco de reservas como opção. Uma boa opção que pintou e tem boas possibilidades de concentrar e ir para o jogo, ser uma opção, é Carlinhos. Carlinhos conseguiu uma boa recuperação, a comissão técnica vai definir a sua presença ou não. Fora mesmo Juninho, com problema dentário, mas que deve estar ok para domingo, para o jogo contra o Bragantino, reforçando, depois de tanta gente no DM, e o Ricardo Graça, o único jogador que realmente estará de fora para a partida de amanhã contra o Botafogo. A dúvida do torcedor: lateral direita quem joga? Volância quem joga, em cima dos dois jogadores alvo da ira do torcedor, Iago Pikachu e Felipe Bastos. Totalmente sigilo, mas eu arriscaria aqui. Iago Pikachu vai ser titular amanhã. Não há ainda a certeza que Caio Tenório possa entrar num jogo desse tamanho e possa corresponder à altura. Por isso o Vasco está realmente correndo atrás de um lateral direito, como nós informamos ontem na live e hoje de manhã no Bom Dia Gigante. No meio de campo, a possibilidade é muito grande que Marcos Júnior, por meritocracia, comece a partida. Henrique deve voltar à lateral esquerda. E a outra dúvida, mas a tendência maior, é que Igor Catatal comece ao invés de Ribamar. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique. Andrei, Marcos Júnior, Martim Benítez, Igor Catatal, Germancano e Thales Magno. É o Vasco que vai tentar a classificação amanhã, passar de fase. No ano passado foi eliminado exatamente nessa fase da Copa do Brasil, não conseguiu passar para as oitavas. A vitória que corresponde a uma importância boa, 2.600.000 reais. O Vasco não pode desperdiçar. A expectativa é muito grande, tem-se uma certeza de um jogo tenso, tem-se uma certeza também de um jogo difícil e pela chuva ainda mais. Pelo desgaste, por tudo que as equipes vêm jogando no Campeonato Brasileiro, tanto o Vasco como o Botafogo, e pelo grau de tensão do jogo. E o Botafogo, nosso adversário? Olha, o Thiago Veras, da Super Rádio Tupi, está conosco nesse AVNews e vai nos trazer um panorama que você deve prestar atenção. O Botafogo vem fechadinho, hein? Vem na cautela para enfrentar o Vasco amanhã em São Januário. Boa noite, um abraço para você, Flávio, e a todos ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. A classificação em cima do Vasco para as oitavas de final da Copa do Brasil representa demais para o Botafogo nesse momento em dois aspectos. Primeiro, a parte financeira, vale 2.600.000 reais de premiação. O outro lado, o psicológico, o moral dos jogadores perante a torcida. Houve recente cobrança, há uma desconfiança em cima do trabalho do Paulo Autuori e o Botafogo precisa mostrar que é forte na competição pelo que faz no Campeonato Brasileiro, com uma sequência de empates na zona de rebaixamento, deixando triste o seu torcedor. O provável time tem Gatito Fernandes, Kevin, Marcelo Benevenuto, Calu e Vitor Luiz, Rafael Foster, Caio Alexandre e Honda, Bruno Nazário, Calu e o Matheus Babi. Não digo que será um Botafogo defensivo, mas sim um Botafogo consciente que venceu por 1-0 no jogo de ida no estádio Newton Santos e tem essa vantagem de jogar pelo empate para sair de São Januário com uma importantíssima classificação. Um abraço para você, Flávio, e a todos do canal Atenção Vascaínos. O trio para amanhã: Rafael Claus, o árbitro da partida, um árbitro internacional. Já apitou a abertura do Campeonato Brasileiro esse ano entre Atlético Mineiro e Flamengo, já apitou a final do Campeonato Paulista esse ano também, depois de tudo que aconteceu da quarentena, da pandemia entre Palmeiras e Corinthians. Rafael Claus é um dos bons árbitros do futebol brasileiro. Vai ser auxiliado por Neuza Inês Bach e por Alex Anne Ribeiro, a partida começando amanhã, 9h30 da noite, em São Januário. E aí, essa escalação que eu dei, gostou ou não? Pikachu vai jogar, Marcos Júnior com grande possibilidade, Catatal na frente, Henrique de volta. E aí, acha que vai melhorar com as voltas de Castan, Andrei e Benítez? Qual é a sua expectativa? Quero ler seus comentários aqui. E o dia promete muitas emoções amanhã, hein?
porque tem jogo de manhã, de tarde e à noite do Vasco. É muito jogo. Aliás, amanhã cedinho, 7 horas da manhã, se ligue no Bom Dia Gigante. O Bom Dia Gigante mais cedo, sempre subindo às 10. Amanhã com a transmissão de Vasco da Gama em Macaé pela Taça Guanabara, com a transmissão do André Marques pela Vasco TV, curta Vasco TV. Vamos subir o nosso Bom Dia Gigante mais cedo, a partir de 7 horas da manhã. O JP Escofano já vai esquentar esse jogo, o jogo da tarde também do Sub-20 no Campeonato Brasileiro e o jogo da noite, o grande jogo da Copa do Brasil, Vasco da Gama e Botafogo. Esse jogo de amanhã de manhã, o time do Vasco vai ser treinado por Siston, ex-jogador meio de campo do Vasco da Gama. Vai receber 4 reforços do Sub-17. O Vasco é líder da Taça Guanabara, 4 jogos, 4 vitórias, tem 15 gols pró e 1 gol contra, são 12 pontos e joga contra o Macaé no estádio Nivaldo Pereira do Arte Sul, lá em Nova Iguaçu. O time, hoje foi divulgada pela assessoria de comunicação do Vasco a lista de todos os jogadores do elenco. Mas a princípio, pelo que a gente pode fazer aqui por eliminação, o time mais ou menos para o jogo de amanhã com o Macaé deve jogar com Gomes, Breno, Germano, na zaga Zé Vitor e Marlon, no meio Rodrigo, Andrei e Marcondes, na frente o outro Andrei. O Andrei volante é aquele que é revelação do Sub-17, é um excelente jogador. Na frente, Andrei, como eu disse, Berchieri e Vinícius, técnico Siston. À tarde, às 15 horas, o Vasco da Gama joga contra o Cruzeiro, no estádio das Alterosas. O Vasco da Gama, que tem o seu artilheiro, o MT, com 4 gols, Arthur é o vice-artilheiro com 3 e o Figueiredo com 2 gols. O adversário é o Cruzeiro. O técnico Alexandre Gracielli levou o time principal do Vasco. Fintelman, Saulo Menezes, Vitor e Rodrigo Gaia, JP Galvão, Caio Lopes e Laranjeira, na frente Figueiredo, MT e João Pedro. Esse jogo que é a abertura do Campeonato Brasileiro. O Vasco volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Vitória da Bahia no sábado, 3 da tarde no Arte Sul, com transmissão da Vasco TV. E pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara, domingo, Vasco e América, no estádio Edson Passos, 10 horas da manhã. E depois, na quarta-feira, às 3 horas da tarde, com transmissão também da Vasco TV, Vasco e Flamengo, clássico Vasco e Flamengo, pela Taça Guanabara de 2020. Então amanhã tem que curtir o Bom Dia Gigante, 7 horas da manhã com o JP Escofano. Às 10, Vasco da Gama em Macaé. Às 3 da tarde, Vasco da Gama e Cruzeiro. Esse jogo não tem transmissão pela Vasco TV. E à noite, Vasco da Gama e Botafogo. Uma overdose legal de Vasco da Gama para que você possa se deliciar amanhã, quarta-feira, dia 23. Bote tudo na agenda para você não se perder. E para a gente concluir esse AVNews, antes dos abraços, eu quero informar que questão salarial ainda nenhuma novidade. O Vasco, a partir de hoje, está devendo 1 mês de salário para os seus atletas e 2 meses de salários para os seus funcionários. Em relação a Fred Guarim, como eu informei na semana passada, com a CBF está tudo ok, já foi feita a rescisão, mas tem que se assinar o acordo entre Vasco e Fred Guarim, parcelamento em 10 vezes, mas já está tudo pronto. Dependendo aí de trâmites burocráticos, manda documento para lá, recebe documento aqui, mas já está tudo acertado. O Fred Guarim realmente não é mais jogador do Vasco da Gama. E depois de toda essa confusão que aconteceu com o rival, jogando aí na Libertadores, quase o jogo foi cancelado, vocês devem se lembrar que eu trouxe aqui a informação que os médicos do Vasco estavam em reunião com a Conmebol e os médicos que vão participar da Libertadores estão participando e também os médicos, no caso Vasco e Bahia, são os representantes brasileiros na Copa Sul-Americana. Me disse hoje o médico do Vasco, Dr. Rodrigo Furtado, que normalmente deve-se aceitar por parte da Conmebol o que vem se fazendo na CBF. Jogador que já foi testado positivo e que já deu negativo, portanto curado, não terá que fazer novos testes. Isso facilita, inclusive, na elaboração de listas, na entrada nos países, porque cada país tem um protocolo. Mas me disse também o Dr. Rodrigo Furtado, essa situação que aconteceu aí no Flamengo pode ser um alerta para a Conmebol, de repente, aceitar definitivamente que os protocolos brasileiros são os melhores. Mas está se conversando, é uma conversa em alto nível e a tendência é que realmente possa se ter uma tranquilidade maior, sem essa dor de cabeça de jogador viajando com possibilidade de fazer o teste lá e aí ser infectado e não conseguir voltar. Enfim, tudo isso está sendo discutido, mas com o carro andando está se trocando a roda. Vai ter que se resolver em algum momento. Agora é a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Grande abraço para o meu amigo Cristiano. Você tem aí embaixo os telefones, o e-mail, o site, você vê as promoções e você que quer dar segurança à sua casa, ao seu empreendimento, por favor,
entre em contato com a CG Segurança Eletrônica. Um abraço para o Sérgio Luiz, que ontem se tornou membro do canal Atenção Vascaínos, ao Márcio Pina, ao Carlinhos, ao Getúlio Vargas e ao Rodrigo Maia, além do Pedro Certeza, rapaziada sempre ligada aqui no canal Atenção Vascaínos. Amanhã, então, 7 horas da manhã, tem um Bom Dia Gigante com o JP Escofando. Nós vamos estar ligados a partir de 20h45 para que você saiba de tudo que vai acontecer em Vasco e Botafogo, 9h30 da noite, jogo decisivo de passagem de fase. E também curta o canal AV+. Amanhã, na parte da tarde, a gente sempre tem um vídeo, provavelmente falando desses jogos do Sub-20 e também fazendo um esquenta para Vasco da Gama e Botafogo. E curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite e amanhã tem Vasco. Tchau, turma! Atenção vascaínos, ao Vasco nada? Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca.